Olá, amigo estudante da Palavra de Deus, companheiros de jornada bíblica, bom dia. Um feliz despertar com Deus a você, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar mais um passo em nossa jornada bíblica. Hoje, nosso estudo será no primeiro capítulo de 1 Crônicas, iniciando então agora o estudo capítulo a capítulo. O tema, a importância da genealogia. Ao chegar no livro de 1 Crônicas, nos deparamos com 9 capítulos, descrevendo uma longa lista de genealogias que começa desde Adão e segue até o tempo em que o livro foi escrito. Muitos leitores da Bíblia, ao se deparar com essas genealogias, as consideram inúteis e uma grande perda de tempo, mas estão profundamente enganados. Não há nada nas Escrituras que não seja de inspiração do Espírito Santo, e não seria diferente com as genealogias. Se elas estão na Bíblia, é porque tem sua importância. Elas são instrumentos de Deus para reanimar, os cativos que voltaram da Babilônia e mostrar a uma geração que praticamente não conhecia a Deus, quem eles eram e qual o propósito que havia em sua existência. O capítulo 1 de 1 Crônicas é um relato que inicia a genealogia do povo de Israel, começando com Adão, passando por figuras importantes como Noé e seus filhos. Portanto, este capítulo é fundamental para entender as raízes do povo de Israel e a importância das linhagens na narrativa bíblica. A genealogia não apenas estabelece a identidade do povo, mas também ressalta a soberania de Deus em sua escolha e plano para a nação. Pessoal, eu estou com a garganta irritada, então vão me desculpando aí. Vamos conhecer os eventos significativos deste capítulo e as lições que podemos aprender sobre a história e a importância das genealogias na Bíblia. Uma curiosidade, cerca de 41 anos é o período de ação deste livro. Ele é paralelo a 2 Samuel, focado na história de Davi. Vamos à análise dos versos, dos textos. Versículo 1, descreve Adão, 7, Enos. O livro das Crônicas se inicia de forma abrupta, com uma lista de nomes, começando com o primeiro homem, Adão. O objetivo era evidentemente traçar a história do povo de Deus, desde o início até a queda de Israel e Judá, e a restauração após o exílio babilônico. Então esse era e é o objetivo principal do livro de Crônicas. Verso 5, Madai. Este foi o progenitor dos medos. Javã foi o progenitor dos jônicos, ou hoje conhecido como gregos. Olha, então tem muito da origem das nações que vieram povoar a terra. Verso 7, Tarsis. O nome é comumente identificado com Tartessos, na Espanha. Versículo 8, Cuxi. Os cuxitas habitavam a Núbia, agora parte do Sudão, chamado de Etiópia no mundo antigo. Misraim
o nome hebraico para a terra ou os povos do Egito. 12. Caftorim, um povo que saiu de Caftor, identificado em geral com Creta. A frase anterior, de quem descendem os filisteus, provavelmente foi colocada no lugar errado. Sem dúvida deveria estar aqui, pois Caftor é mencionada repetidas vezes como o antigo lar dos filisteus. Está em Jeremias, capítulo 47, verso 4, e Amós 9, verso 5, esta menção. Agora o verso 13, o destaque é Sidom, seu primogênito. Sidom foi a cidade mais famosa da Fenícia, mesmo após Tiro ter se tornado a mais importante. Os fenícios ainda eram chamados de sidônios. 14. Jebuseus, os habitantes de Jebus, ou que veio a se tornar mais tarde a Jerusalém. 17. Filhos de Sem. Entre eles estão alistadas várias nações importantes. Elão, por exemplo. Este era um país famoso da região montanhosa ao leste de Babilônia, hoje onde está o Irã. Sua capital, Suzã, era uma das capitais do Império Persa da época da rainha Ester. Percebem? Detalhes, curiosidades interessantes. Agora, Arã, os arameus, chamados algumas vezes de sírios, era um povo muito importante, cuja língua foi bastante usada na Ásia Ocidental, tanto no comércio como na diplomacia. Temos, no livro de Reis, falamos bastante sobre os arameus ou os sírios, que faziam constante guerra contra Israel. O verso 32 destaca a concubina de Abraão, Quetura. Em Gênesis 25:1 é dito que Abraão casou-se com Quetura, uma observação condizente com o que é dito sobre ela em Gênesis 25, verso 6, e neste versículo de Crônicas. Antigamente, uma concubina não era uma companheira ilegítima, mas uma esposa de classe inferior. Era a cultura daquele tempo. 35. Os filhos de Esaú. Dos filhos de Isaac, Esaú precede Israel, ou Jacó, visto que o cronista tem o propósito de chegar até Israel como clímax de sua apresentação. Verso 43, são esses os reis. A lista de antigos reis e príncipes de Edom, os descendentes de Esaú, é quase a mesma da encontrada em Gênesis 36, versos 31 a 43. Estes são os destaques dos versículos do capítulo 1, os comentários. Agora, vamos para o texto falando da genealogia do Messias prometido. Então nós temos que entender um detalhe importante. Estas genealogias, esta longa genealogia, 9 capítulos, tem um objetivo principal, que é chegar na pessoa de Jesus Cristo como o Messias prometido. Olha só, profecias claras e específicas haviam sido feitas relativamente ao aparecimento do prometido. A Adão fora dada a certeza da vinda do Redentor. A sentença proferida contra Satanás: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi para nossos primeiros pais uma promessa da redenção que seria efetuada por meio de Cristo. A Abraão fora feita a promessa que, de sua linhagem,
haveria de nascer o Salvador do mundo, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, 18. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, a tua posteridade, que é Cristo Jesus. Destaca o apóstolo Paulo em Gálatas 3,16. Moisés, próximo ao fim de sua obra como líder e mestre de Israel, claramente profetizou do Messias por vir, dizendo: o Senhor teu Deus, declarou ele às hostes congregadas de Israel, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E Moisés assegurou aos israelitas que Deus mesmo lhe havia revelado isto no Monte Horebe, dizendo: eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18, 15 e 18. O Messias devia provir de linhagem real, pois na profecia feita por Jacó, o Senhor disse: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Está em Gênesis 49, verso 10. E este texto está no livro Atos dos Apóstolos, página 222. Portanto, vamos ver as lições que podemos extrair deste contexto do capítulo 1 em nossas vidas hoje. Quem pensa conhecer as Escrituras Sagradas, mas ignora crônicas, engana-se a si mesmo. É uma declaração de Eusébio Sefrônio Jerônimo em sua tradução da Bíblia Vulgata. O que aprendemos desta série de nomes que aparecem citados na introdução do livro de Crônicas? Por que o Espírito Santo permitiu que esses mais de 500 nomes dos primeiros 9 capítulos entrassem nas páginas sagradas dadas por Deus à humanidade? Os livros de Crônicas, que são 2, têm sinais de ser uma revisão de livros anteriores e canônicos do Antigo Testamento, sobretudo com base em 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, de acordo com os interesses e ideias do autor. O autor exibe interesse especial pelo Templo de Jerusalém, com sua adoração e rituais. Também demonstra interesse especial pela doutrina da retribuição divina. É possível perceber o que Deus quer ensinar-nos neste primeiro capítulo, dando especial atenção ao livro inteiro de Crônicas, tendo em mente todo o compêndio de Deus inspirado pelo Espírito Santo. Observe com atenção estes 54 versículos. Eles tratam de personagens históricos de Adão até o patriarca Abraão, o pai da nação do povo de Deus, no mundo paganizado e deteriorado pelo pecado. Eles também tratam dos filhos de Abraão, de cuja linhagem viria o Messias, o Salvador do mundo caído na ruína do pecado. Ao estudar Crônicas, tenha em mente que estas genealogias foram importantes aos israelitas, aos gentios, aos judeus e a todas as nações do mundo todo, pois Crônicas trata do verdadeiro povo eleito, descendente de Abraão, destinado a ser a linhagem pela qual viria o Messias prometido. Tendo como referência o livro de Gênesis, o cronista cita Adão como pai de todas as nações, Abraão como pai da nação do povo de Deus, escolhido para uma missão especial e mundial.
Abraão teve outros filhos além de Isaque. Com Agar ele teve Ismael, de onde surgiram os árabes. Com Quetura ele teve mais 6 filhos, de onde surgiram muitas outras nações. Mas a ênfase está em Isaque, porque a Bíblia não é história do mundo, mas a história da salvação da humanidade. Olha que interessante destaque para nós refletirmos. Por isso, não deixe de estudar o livro de Crônicas e reavive-se, assim como era o objetivo do escritor e de Deus ao enviar o livro de Crônicas. Agora, nossa reflexão final no estudo de hoje. Ao iniciar as crônicas dos reis de Israel com a genealogia original, o Senhor deixou mais uma evidência de que seus propósitos não podem ser frustrados e que as interferências humanas ou malignas não são capazes de limitar o que ele, desde o princípio, designou. Então, a genealogia continua e confirma o relato de Enoque, o relato do dilúvio, o chamado de Abraão, o surgimento do povo de Israel e assim por diante. No curso da história, muitos desses nomes decidiram por se desviar do plano original divino, deixando de cumprir o devido propósito para o qual foram chamados. O pecado de Caim, por exemplo, ou de Cã, melhor, causou uma ruptura considerável na família de Noé, e este filho do fiel porta-voz antediluviano gerou os piores inimigos de Israel. Que tragédia, né? Esaú, que é Edom, trocou a bênção do Senhor pela satisfação própria e também gerou inimigos do povo de Deus. Entendendo que a genealogia não se trata apenas de uma coleção de nomes diferentes, e às vezes até estranhos, mas de uma forma a mais do Senhor declarar o seu amor relacional por cada pessoa. Esse é interessante, esse detalhe. No meio de bilhões de habitantes no mundo, Deus se preocupa com cada pessoa. Cumpre a nós, portanto, individualmente, a escolha de corresponder a este amor e nele viver, ou de rejeitá-lo e ignorá-lo, como muitos fizeram no passado. Em resumo, as tribos de Israel e suas linhagens, em 1 Crônicas, são essenciais para compreender a identidade do povo escolhido por Deus. Portanto, não deixem de examinar os capítulos que se seguem. Eles não confirmam apenas a descendência de Israel, como também que nós somos filhos do Criador, que desde a fundação do mundo já nos designou um novo nome, conforme a promessa em Apocalipse capítulo 2, verso 17. Vigiemos e oremos. Amém? Olha aí, eu não disse que nosso estudo dentro de um capítulo aparentemente sem atrativo nos trariam muitos detalhes, curiosidades e lições? Parabéns a você que permaneceu até aqui e agora fique com este pensamento: Deus tem tudo sob seu controle. Esse é o pensamento do dia. Diante de um capítulo que descreve de forma detalhada nomes, genealogias de gerações através dos tempos, nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. E vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por este despertar contigo. Obrigado, Senhor, pelo sol que brilha.
Obrigado pelo oxigênio que mantém nossas vidas. E obrigado, Senhor, pelo pão espiritual da Tua palavra. Venha abençoar os nossos estudos neste livro de crônicas. Ajude-nos para que possamos, Senhor, ser atraídos para o objetivo, os objetivos principais deste livro na Sua palavra. Abençoe a todos que estão participando deste estudo em mais este dia. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Muito bem, fechamos nosso primeiro estudo, capítulo 1 de 1 Crônicas. Se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não é inscrito, por quê? Por que não fazê-lo, né? Então, faça parte de nosso canal e vamos, capítulo a capítulo, avançando em nossa jornada bíblica. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.